dia, queridos. Estamos aqui na carta aos Filipenses, né? Estamos na lição de número 13 e ela tem como título Alegria no lugar onde estou. E o nosso texto é Filipenses 1, de 12 a 26. A gente vai dar uma passada por esses versículos, tá bom? E vamos destacar aqui o versículo 21, que diz o seguinte: portanto, para mim, o viver é Cristo e o viver é lucro. Eu acho que esse versículo resume bem a vida de Paulo, né? Por tudo que ele foi, por tudo que ele passou, né? Isso, para mim, resume a vida de Paulo. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava preso, estava em casa, né? É claro que a prisão domiciliar naquela época é bem diferente das que nós estamos vendo, né? Principalmente no nosso país. E, na realidade, Paulo ficava preso a um soldado, né? Ele ficava literalmente preso a alguém dentro de casa. E Paulo enfrentou muitos sofrimentos, né? A gente, quando observa a vida de Paulo, a gente vê que o antes, né? Ele causava sofrimento nas pessoas, nas prisões que ele executava, e depois ele passa a viver o outro lado da moeda, né? Ele passa a sofrer as prisões. E nós vamos ver que ele sofreu, né? Passou por diversos tipos de sofrimento. E aqui em Filipenses, a gente vai destacar alguns, né? Primeiro, o sofrimento é a injustiça. Ele, na realidade, estava preso, né? E existia naquela prisão deles, né? Não devia ter um advogado para defendê-lo em tal situação, né? E ele sofria uma injustiça, né? E, além de saber que ele sofreu uma injustiça, ele ouviu que ele era inocente. Veja bem, de quem que ele ouviu? Ele ouviu do comandante em Jerusalém, ouviu do governador Festo e ouviu do rei Agripa. Pensa bem, você escutar que aquela prisão era injusta, né? E nisso tudo, apesar de saber dessa injustiça, né, de ouvir, né, que a sua prisão era injusta, Paulo diz o seguinte: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Paulo sabia que aquilo tudo que ele estava passando tinha um objetivo, tinha um propósito, né? E além da injustiça das cadeias, né, Paulo estava sofrendo uma outra situação, né? Inveja dos colegas, das pessoas ali da igreja onde ele esteve, né? Que a gente vê ele falando desse sentimento, dessa situação na vida dele, em Filipenses 1, 15 e 18. Paulo não estava lá na igreja mais, né? Então, assim que ele saiu, as pessoas aproveitaram da situação, né? E começaram a falar, né? E falar, inclusive, da prisão de Paulo, né? E Paulo, então, tem como resposta o seguinte: uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Uma resposta bem paulina, né? Só Paulo mesmo para dar uma resposta dessa aos seus invejosos, aquelas pessoas que estavam lá soltando palavras ao vento, né? E apesar dessa situação que Paulo passou, né, de prisão, de inveja, Paulo experimentou bênçãos naquela situação que ele estava vivendo. E a gente vê isso no texto que a gente está trabalhando, né? E aí, que bênçãos que Paulo enfrentou, que bênçãos que Paulo recebeu? Da própria guarda, das próprias pessoas que estavam ali naquele local com ele. 2 guardas ficavam presos, né? Acorrentados a Paulo, né? E é interessante que essa guarda, eles tinham um salário maior do que os outros. Eles tinham
uma posição diferenciada em relação às outras pessoas, né? E Paulo, na realidade, aquela guarda, que era uma guarda de elite, ela cuidava dos presos políticos. E aqui Paulo encontra-se nessa situação. E ele aproveita dessa situação, que as pessoas estavam ali com ele, né? E ele pregava, e ele falava. Qual outra bênção que Paulo recebeu? Primeiro ele estava falando, ele estava pregando, que é o que ele mais gostava, né? Paulo, né? A segunda bênção a gente vê uma bênção na igreja, a prisão de Paulo refletindo lá na igreja, né? Com isso, o que aconteceu? Os irmãos ficaram extremamente estimulados, né? Com a prisão de Paulo, aquilo deu força, aquilo deu gás para as pessoas. Com isso, elas começaram a falar sem cessar. E na própria vida, né? Então, Paulo também teve bênçãos na própria vida. E ele diz a frase, né? Que Filipenses 1:21, né? Que na realidade, ele fala o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Paulo, uma situação ou outra estava resolvido, ele estava bem, né? Como dizem os meus alunos, está de boa. Ele, tanto vivo ou tanto morto, Paulo estava feliz, né? E Paulo aqui, ele trabalha uma questão da morte, principalmente a morte, né, para nós cristãos, que para quem morre, na realidade, o que acontece? Ela passa a viver com Cristo. Fica tristeza, fica saudade, fica o tempo do luto para as pessoas que ficaram. Mas para a pessoa que vai, né, é, na realidade, o quê? Um grande presente, né? E Paulo ainda fala, a morte é incomparavelmente melhor. Então, para Paulo é o seguinte, se eu morrer, não, vou ficar muito feliz. É o que Paulo deixa aqui bem claro, né? E com isso, meus irmãos, a gente vê o seguinte, né? Que em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer maneira, Deus está sempre presente. E Deus é a nossa alegria. Na pandemia, Deus é a nossa alegria. Na pandemia, com as nossas perdas, com as nossas ansiedades, com os conflitos, né, que vão surgindo, muitos conflitos na família, acima de todas essas coisas, né? Deus está no comando de tudo e Ele é a nossa alegria. Filipenses é isso, né? Filipenses mostra isso. É uma carta de alegria, né? Paulo demonstrando aqui, apesar de tudo, prisão, açoite, desprezo, né? Problemas físicos, né? Tantas coisas físicas que Paulo enfrentou. Ele falava, acima de tudo, Deus. Deus está acima de tudo. E é para Ele que eu vivo e para os braços dele que eu vou. E aqui a gente vê que Paulo, né? Ele consegue testemunhar em 3 tempos. Ele demonstra o testemunho dele em 3 tempos, né? No passado. Como assim no passado? O progresso do Evangelho, né? A prisão de Paulo representava o quê? A propagação do Evangelho. Eu fico imaginando que o tiro saiu pela culatra, né? Se eles imaginavam que com Paulo ia amordaçá-lo, né? Que ele ia ficar sem falar, muito antes, pelo contrário. É justamente nessa situação e por essa situação que as coisas alastraram, né? E aqui, em Filipenses 1,16, Paulo diz o seguinte, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto era a consciência de Paulo, né? Então, no passado, ele representou o progresso, né? No presente, né? Quais eram o testemunho aqui? Qual era o testemunho, né? Todas as circunstâncias que Paulo vivia, né? Com os amigos invejosos, com as pessoas falando, com aquela situação que eles estavam ali, ele aproveitava todos os momentos para testemunhar
e todos os momentos para demonstrar a alegria que ele tinha no Evangelho, né? Alegria que eu fico imaginando que hoje, na pandemia, a gente demonstra, né? Ou tem que demonstrar, né? Quando a gente está envolto em tantas situações, né? Em tantas coisas. Às vezes o dia parece que ele está sendo pequeno para tantas coisas que está acontecendo, né? Tantas coisas que a gente está ouvindo. Mas no presente, Deus está agindo em nossas vidas, nas circunstâncias, na igreja, nas alterosas. Deus age na pandemia, Deus age na família, na saúde. Deus age em mim e em você. E é através dessas coisas que estão acontecendo que as palavras, o Evangelho de Deus, ele está sendo propagado. E no futuro, a gente vai ver que o testemunho de Paulo é o seguinte: eis a questão, ser ou não ser, ou viver ou morrer. Qual que era a situação de Paulo, né? Esse era o dilema da vida dele, viver ou morrer. Ele sabia que vivo, ele tinha uma grande missão. Vivo, ele tinha que falar. Vivo, ele tinha que demonstrar. Mas morto era a presença do Pai, né? A presença de estar na presença do Pai. Então, ele vivia um dilema muito grande, né? Mas em todas essas coisas, né? Em todas essas situações, Paulo, né? Ele fala, deixa claro e reflete a vida dele. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, tanto faz. Tanto uma situação como a outra. Eu estou bem. Eu estou alegre. Eu estou feliz. Porque em tudo nas nossas vidas há um propósito. Quando a gente começa a ver o início da pandemia até hoje, quantas foram as situações que aconteceram, né? Na igreja, na família, nas nossas casas, na nossa família. Mas se a gente parar para pensar, Deus está ali agindo, atuando, tocando, principalmente sarando. Quantas curas estão acontecendo, né, meus queridos? Curas físicas, curas emocionais, curas familiares, né? Curas familiares. Deus age. Deus age em todo momento. E Deus age na pandemia. Meus queridos, vamos orar então. Vamos interceder, né? Vamos orar e vamos orar pelo nosso país. Vamos começar hoje pelo nosso país, pelas nossas lideranças, pelos nossos políticos, para que Deus derrame sabedoria nos nossos políticos. É o que nós precisamos. Diante de tantas situações que estamos vendo e presenciando, Deus precisa, né? Nós pedimos a Deus para que Ele derrame sabedoria sobre os políticos brasileiros. Vamos orar pelas igrejas, né? Num momento tão difícil, tão delicado, mas a gente está vendo as igrejas atuando, agindo, pessoas se levantando, né? Pessoas se despertando. Vamos orar pelas igrejas e vamos orar pelas alterosas, né? Por esse momento que nós estamos vivendo, um momento de sucessão pastoral, para que Deus possa estar agindo nesse pastor, na família desse pastor, e para que esse momento, essa vinda, seja um momento de muita alegria para o povo de Deus. Vamos orar pelo Adiel e pela Jussara, esse casal que cada dia mais eu tenho uma simpatia maior por eles. Já tinha uma simpatia muito grande, agora tenho mais. Pela serenidade, pela sabedoria com que eles estão conduzindo essa situação. Vamos orar por esse casal, pela saúde, pelos familiares, né? Para que Deus possa protegê-los e para que Deus possa sustentá-los. Vamos orar pelos nossos ministérios, meus queridos. Pelos diversos ministérios da nossa igreja, pelas pessoas que estão trabalhando na pandemia, né? Pessoas que não pararam de trabalhar na pandemia, estão aí agindo, atuando, para que Deus possa estar, né, sustentando os ministérios e as pessoas que estão trabalhando. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, sempre, para que as pessoas tenham sempre a oportunidade de dizimar
e aqueles que estão desempregados, né? Vamos orar agora pelos desempregados, pessoas que estão perdendo seus empregos, reduzindo seus salários, para que Deus possa atuar nessas vidas. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Maio, mês da família, vamos orar pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos orar, meus queridos, pela nossa saúde, a saúde física, a saúde espiritual e a saúde mental. Vamos interceder para que, acima de tudo, possamos sair fortes e cada vez mais fortalecidos na fé dessa pandemia. Vamos orar pelos enfermos, pessoas que estão fazendo exames, esperando o resultado de exames, para que Deus possa agir na vida dessas pessoas tão queridas, tão amadas, pessoas que estão se sentindo fracas, pessoas que estão, depois de tanto tempo, um pouco esmorecidas. Vamos orar pelos enfermos, pelos meus amados idosos, esses meus lindos, essas pessoas que eu trago no coração. Vamos orar pelos idosos e pelas pessoas que estão cuidando dos idosos. Esse é um ministério também, meus queridos. Esse é o ministério do cuidar, tão importante na pandemia, né? E vamos orar, meus queridos. Vamos agradecer sempre, sempre e sempre pela vida. Estamos vivos. Até aqui nos ajudou o Senhor. E para que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, até breve. Continuem na carta de Filipenses, a carta da alegria. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até breve.
Querido Deus, nosso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que temos como igreja de cultuar o nome do Senhor. Pai querido, nesse momento de intercessão, queremos te suplicar as bênçãos do Senhor sobre os nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, por aqueles também, Senhor, que por algum problema de saúde estão em tratamento. Pai, pedimos que o Senhor cuide de cada um deles de maneira especial, que o Senhor restaure plenamente a saúde dos teus filhos, Pai, que eles sintam a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Rogamos também, Senhor, pelos planos, pelos projetos da tua igreja nesse momento, a construção do templo, a sucessão pastoral. Suplicamos que o Senhor nos abençoe, nos conduza neste processo. Dá-nos, Senhor, a tua direção e a tua orientação. Abençoe, Senhor, a liderança da tua igreja, que o Senhor capacite os teus servos, que dê sabedoria, dê discernimento, para que eles possam entender a vontade do Senhor para a tua igreja e fazer tudo que agrade, que honre e glorifique o nome santo do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Foi Deus o Criador do homem e do lar, família assim nos deu, que bênção singular. Oh, como dependemos de amor e de união, por isso precisamos viver em oração. Um lar bem ajustado, envolto em amor, somente alcançaremos com as bênçãos do Senhor. Esforço nós faremos, o mal vamos vencer, se juntos conseguirmos a Bíblia sempre ler. As bem-aventuranças do lar. Bem-aventurado é o lar onde Deus habita e o Espírito de Deus reina. Bem-aventurado é o lar onde os filhos são bem-vindos e ocupam seu legítimo lugar. Bem-aventurado é o lar onde o pai, mãe e filhos adoram a Deus juntos. Bem-aventurado é o lar onde cada um põe a felicidade dos outros em primeiro lugar. Bem-aventurado é o lar onde todos demonstram que acima de tudo está o amor. Bem-aventurado é o lar onde todos têm aprendido a encarar os problemas diários com espírito cristão e a discordar sem desagradar. Bem-aventurado é o lar onde a palavra de Deus é ensinada em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Bem-aventurado é o lar onde se desfruta a segurança e a certeza do lar celestial. Bem-aventurado é o lar cujo Deus é o Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos mais um domingo com o nosso culto via online, visto que continuamos impossibilitados das reuniões presenciais devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia. Por indicação da irmã Socorro Santiago, nós convidamos para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações neste domingo o pastor Romes Pires Araújo. Ele é pastor da Igreja Batista Ipanema, em Uberlândia, no nosso estado, e atua também como membro relator do Conselho Fiscal da Convenção Batista Mineira. A irmã Socorro, o nosso muito obrigado pelo habitual apoio, pela cooperação com a nossa igreja. Ao pastor Romes, recebo em nome da Igreja Batista das Alterosas o nosso abraço, o nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite e transmita também, por favor, à sua família e à sua igreja o abraço da Igreja Batista das Alterosas. Que Deus continue o abençoando e a nossa oração, que Ele abençoe também a sua família e o seu ministério. Que Deus o abençoe. Boa noite, queridos membros da Igreja Batista em Alterosas. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar participando com vocês nesse fechamento sobre família.
Quero dar um bom dia para você que está assistindo isso durante um dia, boa tarde para quem estará vendo à tarde, boa noite para quem estará vendo à noite. Mais uma vez eu quero agradecer esta oportunidade de, mesmo de uma forma distante, online, estar com vocês. Que Deus possa estar falando aos nossos corações nesta manhã, tarde ou noite, dependendo da hora que você estará vendo isto. Para tanto, eu quero pensar com vocês, refletir com vocês a respeito do tema Famílias Fortes para uma Sociedade Forte. Para tal, eu quero ler a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6 a 7, que assim nos diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Falar de família é algo de suma importância, algo que todas as pessoas concordam nisso. Mas esse é um assunto um tanto quanto meio deixado de lado. E sabe por quê? Porque falar de famílias é falar de nós, é falar dos nossos acertos, dos nossos erros. E aí, por vezes, nós não queremos falar de família, falar a respeito de nós, das nossas deficiências. Existem algumas igrejas que têm esse trabalho. Aqui na nossa igreja nós temos esse trabalho de famílias. E como isso é importante, mas ainda é muito pouco. Precisamos que mais e mais igrejas, instituições comecem a trabalhar a respeito disso. Nessa reflexão, eu quero começar a pensar com vocês a respeito do que vem a ser família. Se você parar dentro de um conceito sociológico, família é a célula máter. Se formos para os campos das emoções, família é a nossa base emocional. Se olharmos dentro de uma forma pedagógica, família é a primeira escola. Se olharmos dentro de um conceito religioso, é a primeira instituição criada por Deus. Mas o que nós vemos hoje, dentro do contexto de família, é uma desconstrução gradativa do que vem a ser família, do que vem a ser isso. Seja como for, certos conceitos estão sendo impostos a nós, seja através de ideologias que de uma certa forma têm adentrado em nossas casas, seja por outro lado da tão famigerada falância a respeito de amor, o amor que não tem nada a ver com o amor da palavra, mas que está sendo tão jogado aos quatro cantos deste mundo. Mas essa desconstrução não é simplesmente uma razão de nada. Existe toda uma intenção atrás de todas essas coisas, não é uma obra do acaso. Acompanhe a nossa linha de raciocínio. Essa desconstrução não é simplesmente, volto a dizer, obra do acaso. Nós estamos vivendo uma guerra, e uma guerra espiritual. Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o outro, mas sim contra as potestades do mundo espiritual. Isso é um fato. Nessa guerra, o inimigo de nossas almas tem um objetivo, e o objetivo dele é contra Deus. Mas ele sabe da sua impossibilidade de ir contra Deus. Mas ele vai tentar. E como ele faz isso? Ele quer destruir o reino de Deus. E como ele vai destruir o reino? Ele vai começar pelas agências do reino de Deus. Mas ele também não pode ir muito contra essas agências, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor, que são essas agências. E aí entra a estratégia dele. E aí que ele começa a trabalhar. Ele não pode bater de frente com a igreja. Por isso ele vai em cima das famílias. Ele vai tentar destruir as famílias, colocar em crises a família.
Meus queridos, o inimigo não pode obter vitória contra Deus, não pode obter vitória nessa guerra. Mas eu quero dizer para vocês que, infelizmente, ele tem conseguido ganhar algumas batalhas. Como? Toda vez que há uma separação, o inimigo ganhou uma batalha. Quando ele coloca a família em crise, ele ganhou uma batalha. Ele não pode vencer a guerra, mas tem conseguido cada dia mais, conseguindo destruir famílias. E sabe o que acontece? Quando uma família é destruída dentro da igreja, a igreja se estremece. A igreja passa a ter dificuldades. E o que nós podemos fazer? Então alguém diz, vamos orar sim, mas não somente orar. Lembre-se que a palavra oração, dentro do contexto da nossa língua portuguesa, ela é definida por duas ações, orar e ação. Oração é a junção de eu falar com Deus, mas colocar em prática aquilo que Deus falou em minha vida. Eu tenho de falar com Deus, mas se ficar apenas no campo das ideias, não há valor. Por isso que nós queremos propor 3 situações, que acreditamos ser base para a construção de uma família forte. Em primeiro lugar, uma família forte precisa ter o desejo de aprender. Parece ser óbvio, mas não é. Ouvimos muito sobre família, e mesmo assim continuamos a ter problemas, crises, situações. Eu não estou dizendo que ao aprender você não vai ter problemas, não é isso. A questão nunca foram os problemas. A questão é como nós vamos enfrentar esses problemas, como nós vamos nos portar de frente desses problemas. A questão nunca foi o tamanho do problema, mas como eu vou tratar ele, como eu vou encarar ele. Nós devemos lembrar que, de uma forma ou de outra, eu e você não fomos preparados para sermos pais, para sermos maridos. As nossas esposas não foram preparadas para ser mães, para ser esposas. Os filhos não foram preparados para ser filhos. Mas você diz, mas tem aí cursinhos pré-nupciais? Sim, mas são muito rasos dentro desse contexto. Precisamos aprender mais e precisamos começar a esse aprendizado com a introdução da palavra de Deus constante. A palavra de Deus precisa ser a cabeceira de nossa cama. Ele precisa estar ali, talvez naquele criado mudo, mas mais do que isso, ela precisa estar em nossa mente e em nossas atitudes. Provérbios 22, versículo 6 vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for moço, adulto, não venha se desviar dele. Mas antes mesmo de Salomão falar isso, já tinha o texto da palavra de Deus, que nós lemos inicialmente, que vai dizer, ensina os teus filhos, as suas crianças, fala sentado, deitado, em pé, caminhando, coloque nos umbrais da porta. Aprendizado, querido. E mais uma vez nós precisamos dizer que a Bíblia é o manual para todas as coisas, é o manual de ensinamento para todas as situações. Mas se nossos filhos não aprender de nós, sabe o que vai acontecer? Essas crianças vão crescer, casar e vão ter lar com problemas, lares com situações problemáticas, porque nós não ensinamos. Talvez nós tenhamos lares hoje nesse sentido porque não aprendemos, mas nós não podemos continuar a passar esse legado para os nossos filhos. Nós precisamos, queridos, entender que é necessário o aprendizado da palavra num contexto familiar. A busca desse conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra, irá tornar cada um de nós muito mais hábeis, muito mais profissionais para resolver esses problemas, essas situações. Nós precisamos entender que o servo de Deus precisa encarar os problemas não como o mundo encara. O mundo encara os problemas como crises,
Os servos de Deus precisam encarar os problemas como oportunidade de crescimento da sua vida espiritual, crescimento do seu relacionamento com Deus. Nós não podemos fugir dos problemas, porque se nós fugirmos dos problemas, nós podemos dizer que os problemas vão atrás de nós. E se eu fujo do problema, sabe o que vai acontecer? Vai vir um sentimento de fracassado. E eu quero te dizer que o servo de Deus não é fracassado, porque Paulo vai dizer que nós somos vitoriosos. Romanos 8,37, ele diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores. E se você olhar o início desse versículo, você vai ver, contudo, ou seja, apesar dos problemas, apesar das situações, somos vencedores. Então eu não posso ser um fracassado. A vitória é daquele que busca o conhecimento da palavra e vive isso na sua vida. É aquele que busca instrução. E aquele que faz isso consegue vencer os problemas, consegue vencer as dificuldades. E deixa eu te falar uma coisa: onde eu e você falharmos, o Senhor vai completar com a vitória. Aonde nós não podemos ir, o Senhor irá por nós. A palavra diz: busca o Senhor e você vai achar, e será achado por Ele também. Toda vez que nós buscarmos o aprendizado, nós vamos obter sucesso. Isso não vale só no contexto familiar, isso vale para tudo na nossa vida. E sabe por que muitas pessoas têm fracassado? Simples. A Bíblia não tem sido o seu livro de cabeceira. A Bíblia tem sido deixada de lado. Infelizmente, as dificuldades que são impostas pelo mundo têm chegado aos nossos arraiais, às nossas vidas, aos nossos lares. Isso é fato. Querido, nós trabalhamos tanto e muitas pessoas chegam em casa cansados e nós simplesmente não damos atenção um para o outro. O mundo tem nos impostos determinada situação, determinado contexto, que a gente chega cansado. E sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender na palavra a respeito do nosso tempo. Deixa eu te falar, a questão nunca foi a quantidade de tempo, e sim a qualidade que você dá ao seu tempo, seja ele qual for. Se nós quisermos famílias fortes, nós precisamos fortalecer nosso aprendizado da palavra de Deus. Precisamos colocar isso em prática. Aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, aquilo seja verdade no nosso dia a dia. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês que para sermos uma família forte, nós precisamos fortalecer um ao outro. Existe um dito popular que diz assim: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, mais frágil. E realmente isso é verdade. Você pode ter uma corrente com 99% dos elos forte. Basta um elo ser frágil, que ela vai se arrebentar. Você já percebeu que em nossos lares, geralmente nós temos uma pessoa mais frágil? Alguém que tem mais dificuldade de aprendizado, alguém que tem mais dificuldade de relacionamento? E pode ser várias as razões, e nós não vamos adentrar sobre elas agora. A verdade é que isso acontece, isso é um fato. E eu olho para a parábola do bom samaritano. Olha a figura daquele homem. Que amor aquele homem tem com um desconhecido, com um estranho, com alguém que estava com necessidades. E quantas vezes nós temos bons samaritanos nos lares, nas casas, na igreja? Mas tem uma questão: ele é muito bom para os outros, ajuda tanto as pessoas de fora, e por vezes esquece que dentro do seu lar, dentro da sua casa, existe alguém que precisa de ajuda. Nós precisamos ser uma família forte para ajudar aquele membro da família que está fragilizado. Precisamos ter a ideia de que próximo, mais próximo, é aquele que estão nas quatro paredes da nossa casa. E como nós podemos fortalecer essas pessoas? Só tem uma forma de se fortalecer essas pessoas: relacionamento. O que difere uma família forte
de uma família fragilizada é o seu grau de relacionamento entre as pessoas. Lembro-me de uma historinha que certa família o pai era muito rígido e nas horas das refeições não podia falar nada. Certo dia, no jantar, o filho diz: pai! E ele manda: fica calado, quieto, você sabe que eu não gosto que fale na hora do jantar. Jantar. O filho abaixou a cabeça. Final do jantar, já na sala, ele pergunta para o filho: o que você queria tanto falar? E ele disse: agora não adianta, pai, porque na sua salada tinha uma lagarta e o senhor comeu. Queridos, quantas vezes nós temos comido lagartas porque nós não temos um relacionamento? Quantas vezes nós estamos ingerindo certas coisas devido à falta de relacionamento? Obviamente, precisamos ter disciplina, isso é fato. Mas uma família que tem um grau bom de relacionamento, essa família terá com certeza um posicionamento de uma palavra, de um sentimento chamado respeito. E respeito quer dizer disciplina. Então haverá de ter. Mas uma coisa que nós precisamos entender: respeito se adquire, não se impõe. Precisamos ajudar os mais fracos, nos colocando no lugar deles, tentando obter em nossas mentes de onde vieram as razões. Talvez as razões não vão justificar, mas poderão explicar qual a situação, qual é a problemática daquilo. E quando eu entendo isso, a solução para resolver aquele problema pode ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Talvez, e apenas talvez, a resposta, em muitos casos, esteja relacionada a um pedido de perdão ou à liberação desse perdão. Se quisermos ter uma família forte, precisamos ter um relacionamento forte. Se tiver alguém fraco, se relacione com ele, ajude. Mas talvez você possa me dizer: e se ele não quiser? Pare de falar. Comece a viver aquilo que você está falando. Comece a vivenciar em sua vida o que você está propondo. Deixe a sua boca fechada e vá para o joelho. Comece a orar. Comece a falar com aquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Não diga: fulano não tem jeito. Sabe por quê? A especialidade de Deus é o impossível. Se é impossível para você, leve para o especialista. Leve para Deus. Tenha um relacionamento forte e assim você terá uma família forte. Além disso, para sermos uma família forte, nós precisamos deixar que Deus seja Deus. Deixa eu iniciar esse ponto, essa reflexão nesse ponto, com uma frase simplesmente. Talvez vai te chocar. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Nós é que precisamos dele. Nós é que carecemos da pessoa, da ajuda de Deus. E você pode estar vendo, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque em muitos casos, em muitas situações, nós queremos fazer o que somente Deus pode fazer e somente Deus quer fazer. Nós tomamos atitudes que são atitudes onde Deus precisa tomar, onde Ele precisa agir. E sabe de uma coisa? Tudo isso porque queremos ajudar Deus. Nós precisamos da ajuda dEle, Ele não precisa da nossa. Nós precisamos entender que, como um bisturi é na mão de um médico, assim nós somos na mão de Deus, um instrumento. O bisturi não chega para o médico e diz: você tem de fazer assim, nesse tempo. O tempo da cirurgia tem de ser esse. Não. Ele se coloca imutável, imóvel, nas mãos do médico. E deixa o Senhor Deus, deixa o médico fazer. Assim precisamos ser nas mãos de Deus. Deixar Deus agir da forma dele. Meus queridos, queremos que Ele nos atenda.
na nossa hora, no nosso tempo. Só que tem um problema: Deus vive no Kairos, ou seja, no tempo dele. Ele não vive no nosso Cronos, no nosso tempo. Ele tem o seu tempo de agir, o seu tempo de falar. Estamos vivendo num mundo onde tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido. Isso acontece até mesmo na agricultura. No passado tinha um provérbio árabe que dizia: quem planta tamareira não colhe tâmaras. Isso não é mais verdade hoje. Antigamente uma tamareira levava 100 anos para dar os seus frutos. Hoje, com menos de 10 anos, através da engenharia genética, uma tamareira já vai poder produzir tâmaras. Estamos vivendo num mundo tão agitado. Só que tem uma questão: o homem sempre, em relação aos pedidos de Deus, sempre foi necessitado da rapidez. Quer ver um caso clássico? Olha o caso de Sarai. Deus deu uma palavra de promessa para Abraão. Aí a Sarai está achando que está demorando muito. Ela foi lá e entregou sua serva para que a promessa fosse cumprida. E sabe o que nós tiramos dessa historinha? Que é uma história? Que aonde nós queremos ser Deus, nós só criamos problemas. Quando nós olhamos hoje e começamos a ver esse relacionamento entre árabes, palestinos e os judeus, quando você olha a história, está lá atrás. Quando Sarai quis ajudar a Deus, dando Agar para Abraão. Deus não precisa da sua ajuda nem da minha ajuda. Porque todas as vezes que nós queremos tomar o lugar de Deus, nós só vamos criar problema. Quando eu olho para o Salmo 23, quando eu vejo as palavras iniciais daquele Salmo, como aquilo pode nos fortalecer, que beleza! Quando nós deixamos Deus agir em nossa vida, quando nós deixamos Deus ser o nosso pastor, ser o pastor, sabe o que vai acontecer? Nada vai me faltar. E queridos, quando nós vivermos essa verdade em nós, além de nós sermos agraciados com a palavra, agraciados com a presença, com a graça, com a misericórdia de Deus, ainda mais nós estaremos ensinando os nossos filhos, estaremos dizendo: vale a pena deixar Deus ser o nosso pastor, ser o nosso Deus. Volto a frisar: Deus não precisa da nossa ajuda, Ele quer simplesmente que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, porque através de nós ele vai fazer maravilhas, ele vai operar maravilhas. Ele quer fazer de nós como aquele artista que pega um pincel e faz aquele quadro maravilhoso. Assim Deus quer nos agir. Seja você pincel, bisturi, martelo, Ele simplesmente quer fazer grandes obras através da instrumentalidade que é você, que sou eu. Para que a nossa família seja forte, precisamos deixar Deus ser Deus. Quando nós dermos essa liberdade para Deus, para que Ele seja realmente Deus em nossas vidas, seja Deus em nossa casa, então nós vamos saber o que é ser cuidado, direcionado por essa excepcional ajuda de Deus. Finalizando, eu quero dizer para você que nós não precisamos e não devemos esperar que os governantes deem soluções para fortalecer a sociedade. Queridos, nós não devemos e não precisamos esperar que os legisladores façam leis para fortalecer a sociedade. E muito menos nós não devemos precisar e esperar que os juristas, que o judiciário possa conduzir a sociedade dentro de uma legalidade. Sabe o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, aprenda mais de Deus e viva esse aprendizado. Segundo lugar, ajude o outro, principalmente os mais fragilizados. E em terceiro lugar, deixa Deus ser Deus. Quando
Uma sociedade será vista como forte quando tiver famílias fortes. E por último, deixa eu te falar uma coisa. A sua família será forte quando você decidir que você será forte. Porque a sua família só vai ser forte quando os seus membros tomarem essa decisão. Não espere pela esposa ou pelo marido ou pelos filhos. Seja você. Comece em você, como aquela música antiga, a começar em mim. Quebra coração. Que Deus possa estar começando em você. Quero orar por você e por sua família neste momento. Pai, que a tua graça, o teu poder possa alcançar, Senhor Deus, cada família, cada membro que neste momento, Senhor Deus, está ouvindo esta palavra. Ó Senhor, que teu Espírito Santo possa estar completando aquilo que porventura falhamos em falar. Que teu Espírito, Senhor, esteja dando o tamanho da necessidade de cada um, a solução que precisa ser dada. Ó Senhor Deus, que a tua graça, o teu poder e a tua unção seja com cada pessoa, Senhor, e que cada um possa ter a disponibilidade, a vontade e o prazer de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Senhor, que esta família, que esse membro de família que está ouvindo a tua palavra neste momento, tenha uma decisão de querer ser forte para transformar a família forte, e que essas famílias fortalecidas possam fazer desta igreja uma igreja forte, uma igreja abençoada, e que esta igreja abençoada e forte possa fazer diferença na sociedade, no seu contexto, aonde estiver, e que a graça do Senhor sobreponha sobre cada um, pelo nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que prazer poder falar com você. Que prazer poder dizer essas palavras com você. Que Deus te abençoe. E lembre sempre de uma coisa que eu costumo dizer: juntos nós somos mais, juntos nós podemos mais. Que Deus te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus. Nosso Deus, o nosso amado Pai, nós queremos agradecer, Senhor, primeiramente pela oportunidade, pela liberdade que o Senhor nos concede de estarmos cultuando o Teu nome. Queremos Te agradecer pela vida de cada membro da família das Alterosas,
que o Senhor esteja visitando cada lar, ó Pai. Nesse momento tão difícil de termos reuniões presenciais, mas através dessa ferramenta, através da internet que o Senhor nos permite estar em contato, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. E também, ó Pai, nesse mês que estamos agora encerrando o mês da família, que o Senhor esteja visitando cada lar, que o Senhor esteja, ó Pai, dando-lhes a porção da Tua graça. E nós sabemos, Senhor, que algumas famílias estão neste momento com dificuldades financeiras, de saúde, e queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem nos dado conforto, que o Senhor tem nos mantido, ó Pai, firmes e confiantes em Ti. Esteja, Senhor, com cada membro da igreja, cada família, cada um na sua necessidade. Que nós possamos em breve estarmos nos reunindo e, ó Pai, continuarmos a nossa obra, a obra que o Senhor tem nos permitido fazer, que tem nos dado essa responsabilidade. E que, como família, possamos realmente termos uma estrutura sólida para continuarmos nesse ministério que é divulgar a Tua palavra. Perdoe, Senhor, as nossas faltas e acrescenta, Pai, a nossa fé mais em Ti. Pois nós agradecemos e suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.